Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 25. A passagem do Yenisei. Já curtiu, não é? Vou confiar em você. No dia 25 de agosto, ao cair da tarde, avistou-se da Kibika a cidade de Krasnoyarsk. A viagem de Tomsk até aqui tinha durado 8 dias. Se não se caminhara mais depressa, apesar dos bons desejos de Miguel Strogoff, é porque durante este período tinha Nicolau dormido muito pouco. Noutras mãos que obrigassem o cavalo a correr desafogadamente, aquele trajeto não demoraria com certeza... Aquele trajeto não deveria com certeza ter durado mais de 60 horas. Felizmente ainda não havia notícia dos tártaros. As avançadas do Emir não tinham por enquanto sido vistas na estrada e os três viajantes acabaram de percorrer. Isto era, por certo, extraordinário. Só uma circunstância muito grave poderia ter obstado a que as forças de Felfarcan continuassem nos seus movimentos ofensivos. A circunstância grave produzia-se com efeito. Um novo corpo de exército russo, reunido à pressa no governo de Yenisei, marchara sobre Tomsk na intenção de reconquistar aquela cidade aos tártaros. Insignificante, porém, para se medir com as forças inimigas, todas agora concentradas, esse corpo via-se obrigado a bater em retirada. Felfarcan, juntando seus soldados aos contingentes dos cantos de Kokand e de Kanduza, tinha agora sob suas ordens um exército de 250 mil homens, contra os quais o governo russo ainda não podia opor forças consideráveis. Supunha-se, por conseguinte, e com algum fundamento, infelizmente, que a invasão não poderia ser tão depressa detida, devendo esperar-se, como consequência deste mal, a marcha compacta de todas as tropas tártaras sobre a capital da Sibéria Oriental. A Batalha de Tomsk travara-se no dia 22 de agosto, fato que Miguel Strogoff desconhecia, mas que explicava perfeitamente o motivo porque a vanguarda do Emir ainda não chegara a Krasnoyarsk no dia 25. O que, porém, Miguel Strogoff sabia, embora ignorasse os acontecimentos ocorridos em Tomsk depois de sua saída, é que tinha ganho alguns dias sobre os tártaros, e que não deveria desesperar de chegar antes deles a Irkutsk, donde, contudo, estava afastado ainda 850 versas, cerca de 900 quilômetros. De resto, em Krasnoyarsk, cidade cuja população anda aproximadamente por 12 mil almas, pelo menos naquela época, atualmente não sei como é que está, Miguel Strogoff contava que não se escasseariam os meios de transporte, uma vez que Nicolau Pagassov tencionava ficar nessa cidade, convinha arranjar uma guia e um veículo que pudesse subsistir com vantagem a Kibika. Miguel Strogoff, depois de se apresentar ao governador de Krasnoyarsk e de fazer provar a sua qualidade de correio do czar, o que lhe seria fácil, esperava que aquele funcionário não lhe recusasse os meios de chegar a Irkutsk no mais breve espaço de tempo. Conseguido isso, iria agradecer a Nicolau o serviço que lhe prestara, pondo-lhe logo a caminho com sua companheira, de quem só poderia separar-se quando a deixasse entregue nos braços do pai. Todavia, se Nicolau resolvesse ficar com Krasnoyarsk, era, como ele tinha dito, na esperança de encontrar ali o que fazer.
Este empregado exemplar, que pertencia à estação de Colivan até o assalto dos tártaros, procurava efetivamente voltar quanto antes ao serviço. Porque hei de eu estar a receber um ordenado a que não tenho direito, uma vez que não trabalho? Dizia-lhe algumas vezes. Por conseguinte, se os seus chefes não o pudessem aproveitar em Krasnoyarsk, embora o telégrafo devesse ainda funcionar entre essa cidade e Irkutsk, o seu plano era seguir para a estação de Udinsk, ou, em último caso, para a capital da Sibéria Oriental. Assim sendo, continuaria a viagem na companhia dos dois irmãos. E onde iriam estes encontrar um guia mais seguro, um amigo mais dedicado? A Kibitka estava então a meia versta apenas de Krasnoyarsk. Viam-se já da direita e da esquerda as numerosas cruzes de madeira que se levantavam no destino quando se está perto da cidade. Eram 7 horas da noite. No horizonte começavam a desenhar-se os perfis das igrejas e a linha das casas erguidas sobre as ribas do Yenisei. As águas do rio espalhavam-se com os últimos clarões que o sol envia no ocaso. Onde estamos? Perguntou Nicolau Strogoff a Nadia. A meia versta, quando muito, das primeiras casas que se avistam na nossa frente, informou ela. Dir-se-ia que vamos para uma cidade de mortos, ponderou Miguel Strogoff. Não sinto o menor ruído. E não se vê uma só luz brilhar nas sombras, nem levantar-se no ar o mais ligeiro fumo, acrescentou Nadia. Que cidade tão extraordinária, exclamou Nicolau. Parece que os moradores costumam deitar-se com as galinhas. Um pressentimento de mau agouro atravessou o espírito de Miguel Strogoff, que pusera todas as suas esperanças na chegada a Krasnoyarsk. Era dali que ele contava seguir sem obstáculos a sua viagem. Não tinha dito a Nadia, é certo, para não lhe alimentar a imaginação com promessas que poderiam ainda desvanecer-se. Contudo, Nadia adivinhava-lhe o pensamento, se bem que não compreendesse o motivo por que o seu companheiro persistia em Irkutsk, uma vez que já não estava em poder do ofício do imperador. Um dia chegara mesmo a falar a este respeito. Jurei que havia de ir a Irkutsk e hei de cumprir o meu juramento, contentara-se em responder Miguel Strogoff. Mas para se realizar essa viagem era preciso que em Krasnoyarsk se encontrassem meios fáceis de locomoção. Então, amigo, perguntou Miguel Strogoff a Nicolau, por que é que não vamos para adiante? É que receio acordar os moradores da cidade com o barulho da carroça. E com uma ligeira chicotada, Nicolau obrigou novamente o cavalo a andar. Cercou, ladrou por uns segundos e a Kirbica desceu a pequeno trote a ladeira que ia dar a Krasnoyarsk. 10 minutos depois, entrava a Kibitka na rua direita. Krasnoyarsk estava deserta. Não se via um único ateniense naquela Atenas do Norte, como lhe chama Madame de Bourboulon. Nenhuma das opulentas e faustosas carruagens que ali abundam percorria as ruas largas e asseadas. Nenhum transeante seguia pelos passeios que orlam a base daquelas magníficas habitações de madeira de aspecto monumental. Nenhuma elegante siberiana, vestida pelos últimos figurinos de Paris, passeava por entre as avenidas daquele belo parque, rasgado numa floresta de betúnias que se estendia até as margens do Yenisei. Os pesados sinos da catedral estavam mudos. Os campanários das igrejas não se ouviam e, no entanto, é raro que uma cidade russa não encha constantemente o espaço com um repique alegre dos seus sinos. Mas a solidão era geral e completa. Não se via um único ser vivo nesta cidade, ainda pouco antes tão cheia de animação. O último telegrama expedido do gabinete do czar, antes da linha estar interrompida, tinha ordenado ao governador, à guarnição e a todos os habitantes que saíssem de Krasnoyarsk
e fossem buscar um refúgio em Irkutsk, levando consigo tudo o que tivesse valor ou pudesse aproveitar aos tártaros. A mesma intimação fora feita aos diferentes habitantes das povoações da província. O governo moscovita queria estender um deserto em frente aos invasores. Estas ordens, que faziam lembrar as de Rostopchitne, quando mandou incendiar Moscou contra Napoleão, foram executadas pontualmente, sem que uma só voz se atrevesse a discuti-las. Eis as razões porque os viajantes da Kibitka não encontravam agora um único habitante em Krasnoyarsk. Miguel Strogoff, Nicolau e Nadia percorreram em silêncio as ruas da cidade, experimentando desolados uma impressão desagradável. Eram eles os únicos a perturbar a sinistra quietação dessa cidade sem moradores. Miguel Strogoff não deixou transparecer no rosto as amarguras que lhe atormentavam o espírito. Persistia ainda em persegui-lo a má fortuna, destruindo-lhe mais uma vez as suas tão bem fundadas esperanças. E essa, exclamou Nicolau, não está certo numa cidade sem população que eu hei de exercer um emprego. Nicolau, propôs Nadia, o melhor é continuarmos juntos a viagem para Irkutsk. Parece-me que sim, declarou Nicolau. Um telégrafo ainda não deve estar interrompido entre Udskin e Irkutsk. Olá, amigo, vamos para adiante? Será melhor esperar até amanhã, sugeriu Miguel Strogoff. Bem pensado, apoiou Nicolau. Que há de passar o INC e para isso é necessário ver bem. Ver bem, murmurou Nadia olhando para Miguel Strogoff, que estava cego. Nicolau ouviu a observação magoada de Nadia e, voltando-se para Miguel Strogoff, disse-lhe: Desculpa, meu amigo, desculpa. Não me lembrei de que a noite e o dia para ti têm o mesmo valor. Não tenho que desculpar, disse Miguel Strogoff, passando as mãos pelos olhos. Contigo por guia, ainda poderei servir para alguma coisa, mas aguardaremos o dia de amanhã. Tu precisas de repouso e Nadia também. Miguel Strogoff, Nadia e Nicolau não precisaram procurar muito tempo para achar uma casa disponível. A primeira porta que empurraram ao acaso ministrou-lhes logo um lugar de abrigo. É certo que só encontraram lá dentro alguns feixes de erva muito seca. A falta de melhor teve o cavalo de se contentar com aquela magra ração. Quanto a provisões de boca, as reservas da Kibitka ainda não estavam esgotadas, e cada um dos 3 viajantes pôde tissear à vontade. Depois ajoelharam-se todos diante da imagem da Virgem suspensa numa das paredes e ainda iluminada pelos últimos clarões de uma lâmpada quase a expirar. Nadia e Nicolau deixaram-se logo adormecer. Miguel Strogoff ficou a velar. Parece que o cansaço não tinha ação sobre ele. No dia seguinte, 26 de agosto, antes de alvorecer a manhã, a Kirbitka, atrelada novamente, começava a atravessar o parque de Krasnoyarsk para se aproximar do Yenisei. Miguel Strogoff ia vivamente preocupado. Como se poderia passar o rio, dado o caso de já estarem retirados ou destruídos todos os barcos para dificultar a marcha dos tártaros? Miguel Strogoff conhecia o Yenisei por ter andado nele muitas vezes. Sabia que a sua largura era considerável e perigosos os diferentes saldos espalhados pelo duplo leito que este rio atribui através das ilhas. Em circunstâncias normais, e por meio de barcos feitos especialmente para transportar viajantes, carruagens e cavalos, a passagem do Yenisei leva pelo menos 3 horas, sendo só à custa de inúmeras dificuldades que se consegue chegar à margem oposta. Ora, na falta de qualquer embarcação, como passaria Kibitka de um lado para o outro do rio? Seja como for, hei de passar, repetia com tenacidade Miguel Strogoff. Começou a despontar o dia, quando a Kibitka chegou à margem esquerda, justamente no ponto onde terminava uma das grandes avenidas do parque. Naquele ponto,
As ribas dominavam perto de 100 pés a corrente do rio, o que permitia dilatar a vista por uma enorme extensão. Vê-se algum barco de passagem? Perguntou Miguel Strogoff, movendo os olhos por um hábito maquinal, sem dúvida, e como se quisesse ele próprio fixar os objetos que o rodeavam. Começa agora a amanhecer, meu irmão, respondeu Nádia. O nevoeiro do rio é tão espesso ainda que nem se podem distinguir as águas. Mas eu ouço-as agitarem-se. Efetivamente, das camadas inferiores desse nevoeiro saía um vago sussurro, causado pelas correntes e contra as correntes que se cruzavam. As águas muito elevadas nesta época do ano deviam precipitar-se com extrema violência. Os viajantes puseram-se à espera de que o denso véu de neblina se dissipasse. O sol ia levantar-se brevemente no horizonte, e os seus primeiros raios não poderiam deixar de desvanecer aqueles vapores. Então, perguntou Miguel Strogoff. As brumas começam a deslocar-se, meu irmão, explicou Nádia. A luz do sol já penetra por entre elas. Ainda não vês o nível do rio, minha irmã? Ainda não. Se paciente, amigo, acudiu Nicolau. Não tarda que isso tudo se derreta. Bom, o vento principal a soprar fazendo desaparecer o nevoeiro. As altas colinas da margem direita já se destacam, deixando ver os seus requeins de árvores os raios do sol condensam completamente a grande massa de brumas. Ah, como tudo isso é belo! E que pena que tu não possas contemplar esse sublime espetáculo. Vês por acaso algum barco? Tornou a perguntar Miguel Strogoff com insistência. Não vejo, respondeu Nicolau. Observe minuciosamente, meu amigo. Percorre ambas as margens com a vista e diz-me se teus olhos não alcançam alguma embarcação, por pequena que seja, alguma simples canoa, mesmo que de cortiça. Nicolau e Nádia, segurando-se aos troncos das bétulas que orlavam nas ribas, principiaram a debruçar sobre o rio. O espaço aberto às suas vistas era imenso. O Yenisei, neste sítio, não media menos de versta e meia de largura, e formava 2 braços de grandeza desigual, por onde as águas se lançavam com enorme impetuosidade. Entre esses braços existem diferentes ilhas, plantadas de amieiros, choupos e salgueiros, que parecem outros tantos navios verdejantes ancorados serenamente no meio do rio. Para lá da margem direita levantavam-se as altas colinas coroadas de florestas, cuja ramaria começara a purpurear-se de luz. Para baixo e para cima do rio estendiam-se majestosamente a vasta superfície das águas. Este admirável panorama fechava-se à vista num perímetro de 50 verstas. Nenhuma só embarcação, porém, se divisava de ambos os lados do rio. Tinham todas sido retiradas e destruídas por ordem superior. Efetivamente, se os tártaros não trouxessem consigo o material necessário para uma ponte de barcos, a sua marcha sobre o curso se arriscava-se a ter de se suspender diante desta barreira natural. Agora me lembro, disse então Miguel Strogoff. Mais adiante, pegado com as últimas casas de Krasnoyarsk, há um pequeno cais de embarque. É neste ponto que os barcos de passagem costumam ancorar. Vamos, Nicolau, vamos ver se algum deles ali fica por esquecimento. Nicolau caminhou na direção indicada. Nádia, estendendo a mão a Miguel Strogoff, seguiu com ele atrás de Nicolau. Um barco, uma simples canoa que pudesse transportar a quibica ou, na falta dele, os viajantes, e Miguel Strogoff não hesitaria em atravessar o rio. 20 minutos depois chegaram todos os 3 ao pequeno cais que falara Miguel Strogoff,
todo ladeado de casinhas que iam quase beijar o nível das águas. Era uma espécie de arrabalde veneziano situado na parte baixa de Krasnoyarsk. Mas nem sombra de barcos de passagem junto da ponte do cais, nem vestígios de embarcação nas amarras do ancoradouro. Nada, nada. Nem sequer alguns fragmentos de madeira que se pudesse formar uma jangada para 3 pessoas. Miguel Strogoff perguntara a Nicolau o que via em torno de si, e este respondera-lhe desanimadamente que a passagem do rio lhe parecia ser de todo impossível. Havemos de passar, volveu com decisão Miguel Strogoff. E continuaram todos a procurar. Revistaram diferentes casas espalhadas pelo cais e, tão sós como outras de Krasnoyarsk, bastava-lhes empurrar as portas da frente para entrar. Eram na maior parte cabanas de famílias empregadas no tráfego do rio, todas completamente abandonadas. Nicolau visitava umas enquanto Nádia percorria as outras. O próprio Miguel Strogoff entrava numa e noutra porta procurando com as mãos algum objeto que lhe pudesse servir. Nicolau e Nádia, cada um por sua banda, tinha feito, sem resultados, diversas pesquisas, e já se dispunham a dá-las por terminadas quando ouviram uma voz que os chamava. Ambos voltaram ao cais e viram Miguel Strogoff no limiar de uma porta. "Venham cá!" gritava ele. Nicolau e Nádia correram para o ponto onde estava Miguel Strogoff e, seguindo, entraram todos os 3 numa casa abaixo. "Que é isso?" perguntou Miguel Strogoff, tocando com a mão numa rima de objetos empilhados no fundo de um celeiro. "São odres", respondeu Nicolau. "Quantos?" respondeu Miguel. "Quantos?" insistiu Miguel Strogoff. 5. "E estão cheios?" "Estão cheios de comis, o que não deixa de vir a propósito para renovar a nossa visão. O comis é uma bebida feita de leite, de água ou de camelo. O comis é uma bebida feita de leite de égua ou de camela, bebida que fortifica até chegar a embriagar." Nicolau não podia deixar de se felicitar por tão útil achado. "Guarda para nós um desses odres e despeja todos os outros." "Pronto", respondeu Nicolau. "Aqui está o que vai nos ajudar a transpor o IMC. E a jangada?" "Formá-la a própria Kabitka, que é bastante leve para poder boiar à superfície da água. Além do mais, tanto o cavalo como a Tibitka hão de ser amparados por esses odres." "Excelente ideia, meu amigo", aplaudiu Nicolau. "Com a ajuda de Deus, havemos de chegar a salvo." "Em linha reta? É que talvez não, porque a corrente vai muito forte." "Que importa?" respondeu Miguel Strogoff. "Primeiro que tudo, urge passar. Quando estivermos do outro lado, então pensaremos da maneira de seguir a viagem." "Mãos à obra", disse Nicolau, que principiou a despejar os odres e transportá-los para Kibitka. Reservou um deles intacto. Os outros, depois de vazios, encheram-se de ar e fecharam-no hermeticamente. Assim preparados, estavam prontos a poderem empregar-se como aparelhos flutuantes. 2 deles, presos aos flancos do cavalo, haveriam de servir para sustentar o animal à tona d'água. Os outros 2, colocados nas rodas da tibica, tinham de, por fim, assegurar a linha de flutuação à sua caixa, que se transformaria assim numa verdadeira jangada. O trabalho que demandava esta operação fez-se com maior rapidez. "Promete não ter medo, Nádia?" perguntou Miguel Strogoff. "Prometo." "E tu, Nicolau?" "Eu? Medo?" exclamou Nicolau. "Como hei de ter medo se vejo assim realizado um dos meus sonhos, navegar dentro de um carro?" Neste ponto, a margem tinha bastante inclinação para favorecer a entrada da Kibitka no rio. O cavalo foi puxado por ela até se meter à água. Pouco depois, a improvisada jangada e o seu motor funcionavam na superfície do rio. Quanto a cercou, a operação tornou-se muito mais simples. O corajoso cão deitou-se
afoitadamente a nado para seguir o dono. Os 3 passageiros de pé na caixa da quibitka tinham se descalçado por precaução, mas graças ao auxílio dos odres, a água não lhes chegou aos tornozelos. Miguel Strogoff sustinha as asas do cavalo, as guias do cavalo, e seguindo as indicações que lhe dava Nicolau, assim o dirigia, poupando o quanto possível para não diminuir as forças numa luta contra a corrente. De princípio, tudo correu bem. Ao cabo de alguns minutos, já que Bitka estava longe do cais e de Krasnoyarsk. É verdade que pendiam visivelmente para o norte, parecendo fora de dúvida que só chegaria à margem oposta muito para baixo do ponto de partida. Isso, porém, pouco importava. A passagem do Yenisei ter-se-ia, pois, realizado sem grandes dificuldades, se a corrente seguisse uma linha regular. Infelizmente, havia muitos redemoinhos nas suas águas revoltas, e a Tibitka, apesar de toda a força usada por Miguel Strogoff para desviar, não tardou que fosse irreversivelmente atraída para algum daqueles sorvedouros. E como é que ele guiava a Tibitka? Mais um mistério para resolver. A situação tornou-se então muito grave. A Tibitka já nem oblicava para a margem direita, nem tampouco deslizava-se com a força da corrente. Inclinando-se para o centro do Torvelino, girava com incrível rapidez sobre si mesma, como um picador em torno da pista de um circo. Era a imensa velocidade que adquirira. O cavalo a custo sentava a cabeça fora d'água, correndo o risco de ser asfixiado. Cercou tivera de saltar para cima da Tibitka, a fim de encontrar um ponto de apoio. Esta ia pouco a pouco estreitando seus círculos concêntricos, e não tardaria que fosse absorvida pelo turbilhão. Miguel Strogoff compreendeu com perfeita lucidez o que se passava naquele momento crítico. Não pronunciou, porém, uma palavra. O seu olhar, outrora penetrante, bem quisera medir o perigo para melhor poder evitá-lo, mas ele já não o via. Nádia conservava-se calada, com as mãos agarradas às chalmas da Kirbitka. Sustentinha-se assim contra os movimentos desordenados do veículo, que cada vez se inclinava mais para perto da depressão. E Nicolau não perceberia ele, por acaso, a gravidade do perigo? Haveria da sua parte fleuma ou desprezo pela morte? Coragem ou indiferença? A vida a seus olhos não teria nenhum valor ou, segundo a expressão dos orientais, considerá-la-ia apenas como resultado, apenas como sendo uma pousada de 5 dias, em que se deve forçosamente sair ao cesto? Seja como for, a sua jovial fisionomia não manifestou sequer a menor alteração. A Kibitka continuava, pois, envolvido naquele turbilhão, e o cavalo já não tinha força para lhe resistir. De repente, Miguel Strogoff, despindo parte do que lhe poderia paralisar os movimentos, atirou-se ao rio. Depois, agarrando com uma mão vigorosa o freio do cavalo, espantado, imprimiu-lhe tamanho impulso que logrou afastá-lo do raio de atração. A Kirbitka, entrando novamente no fio da corrente, deslizou o rio abaixo com a maior rapidez ainda. Vitória! Exclamou Nicolau. Só depois de 2 horas de trabalho é que a Kibitka pôde atravessar o braço mais longo do rio, indo bordear a uma das ilhas do Yenisei, mais de 6 versos abaixo do ponto onde partira. Logo que os 3 passageiros saltaram para fora do carro, deu-se uma hora de repouso ao valente cavalo, que bem a tinha merecido. Depois, atravessou-se a ilha em toda a sua largura, à sombra das magníficas bétulas que a revestiam. E ao cabo deste rápido trajeto, a Kirbitka encontrava-se junto do pequeno braço do Yenisei.
A passagem realizou-se agora em melhores condições. Neste segundo leito do rio que não havia redemoinhos, mas sua corrente era tão impetuosa que a Quibitka, só depois de ter ido rio abaixo pelo espaço de 5 versas, é que pôde tomar terra. Quer dizer que se desviou ao todo 11 versas do seu trajeto em linha reta. Estes consideráveis volumes de água que atravessam a Sibéria, sobre os quais não existe por enquanto uma única ponte, pelo menos naquela época. Quem sabe se hoje não tem? Fique mistério. Não existem por enquanto uma única ponte, constituem sérios obstáculos para a facilidade dos transportes. Até aqui, todos os rios siberianos tinham sido mais ou menos funestos a Miguel Strogoff. No Irtish, o barco em que ele ia com sua companheira foi assaltado pelos tártaros. No Obi, depois de o seu cavalo ser varado por uma bala, só milagrosamente pôde escapar ao destacamento que o perseguia. Enfim, o Yenisei era ainda entre eles o que menos sinistro se tinha revelado, apesar dos seus perigosos redemoinhos. Isso não seria tão divertido, exclamou Nicolau, esfregando as mãos de contente logo que se vira em terra. Se porventura não fosse tão difícil. E o que para nós foi apenas fácil, respondeu Miguel Strogoff. Talvez que para os tártaros seja de todo impossível. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e... até logo!